Pessoal, tudo bem? No curso de hoje de extensão, eu vou falar sobre os recursos, a produção de recursos didáticos e a utilização de recursos paradidáticos para o ensino da história, né? Podemos trabalhar com diversas atividades, como imagens, filmes, maquetes, mapas. Existe uma infinita possibilidade, né, de trabalhar com os alunos em sala de aula usando os recursos didáticos, né? Mas durante muito tempo, os professores se prenderam muito aos livros para ensinar, né? Aos livros, porque a partir deles se estrutura a organização da discussão do conhecimento e a história das sociedades estudadas, né? O livro didático é uma ferramenta tão comum em certas palavras fáceis de ser usadas que ele vem sendo sempre só o mais utilizado, né? Os professores utilizam o livro, na maioria das vezes seguindo os capítulos, né? Seguindo os capítulos sem refletir sobre o ponto de vista e do autor e o período histórico estudado, né? Porque os alunos e professores passam diretamente para a leitura, discussão do capítulo, de cada capítulo, e depois já novamente já fazem os exercícios no final do capítulo, né? E isso é uma coisa muito corriqueira, que acontece muito seguido, né? Sempre, digamos assim, né? É poucos professores que sabem inovar, que inovam e fazem, digamos, diferente. Deve-se usar no ensino uma inovação, como jogos lúdicos, oficinas de cerâmica, oficinas de maquetes e uso de vídeos e outras ferramentas digitais para oferecer maiores possibilidades de práticas do ensino, né? E também deve-se usar também a criação de recursos didáticos e paradidáticos, muito importante a participação do docente, como a do discente no ensino, né? A produção de material didático é uma atividade que promove a integração entre o professor e os alunos com o conteúdo trabalhado, porque a função deve ser integradora, usando construção de conhecimentos e não como ilustração de temas trabalhados. Uma das vantagens da prática de produção de materiais é que o professor sai do papel de produtor e ganha o de transmissor, que possibilita, junto ao aluno, que seja um produtor de conhecimento histórico. Seguindo, um desses métodos é usar a literatura distópica para explicar alguns temas pertinentes da atualidade do século XX, tais como a censura, a cultura da violência, as mudanças de temas como família, religião, sexualidade, enfim, de drogas, etc. Isso é usar e explicar acontecimentos do nosso mundo a partir do mundo ficcional. É uma dos métodos para se ensinar história que vêm sendo utilizados e que obtiveram um bom resultado. Atividade lúdica em sala de aula. O caso da linha de montagem e o Fordismo. A educação aqui no Rio Grande do Sul, durante o governo do Tarso Genro, teve a introdução do ensino politécnico e a colocação de uma nova disciplina no currículo, como articulou ciências humanas com exatas, que foi o chamado seminário integrado, que é muito usado nas escolas hoje em dia, tanto nos anos finais do ensino fundamental como no ensino médio, né? E tem dado bons resultados. Eu mesmo já trabalhei com o seminário integrado e dá bons resultados, porque pode se organizar grupos para fazer um seminário, cada grupo escolhe um tema a ser pesquisado, depois é discutido, cada grupo vai até a frente, né, em sala de aula, e discute aquele tema e
os outros que estão sentados, né, a plateia no caso, dá a sua opinião, discorrem a sua opinião, dão um parecer, né, sobre o tema. E eu acredito que é um tema que rende bastante horas aula, bastante prática curricular, digamos assim. No seminário integrado, alunos devem desenvolver atividades de pesquisa, né, colocando em prática os conhecimentos já aprendidos em sala de aula, o que, aqui, ao meu ver, é uma ação que sempre funciona, né, como eu já disse, pois os alunos escolhem um tema para pesquisar, ou o professor escolhe e sorteia um tema para cada grupo, e eles vão pesquisar sobre cada um tema diferente, explanando a sua opinião cada grupo, né? Podemos trabalhar também na sala de aula a história da alimentação, que é uma coisa muito importante, né? A gente não para pensar durante o dia a dia, né? Que é uma coisa tão corriqueira, mas é uma coisa muito importante. Então, se a gente parar para pensar sobre os recursos didáticos para o ensino, podemos falar sobre alimentação e como seus diversos períodos históricos, né? Que a alimentação sempre foi muito importante, como todo mundo sabe, para todas as sociedades em todos os tempos, né? Primeiramente, fazer os alunos pensarem sobre o hábito de alimentar, já que é um hábito do cotidiano. Questionar os alunos, porque nos dias de hoje não precisamos caçar para obter alimentos, né? Morrer por experimentar frutos venenosos, digamos assim também, né? Como vocês estão vendo, a questão da história da alimentação pode ser um recurso didático bem extenso, né? Para desenvolver diversas atividades. Podemos levar um exemplo, né, que pode ser seguido para usar os recursos didáticos em sala de aula sobre alimentação, né? A gente pode levar diversas imagens de pratos, vestimentas, louças, distribuímos entre os alunos com o objetivo de proporcionar um momento de reflexão entre eles, né? Porque as roupas foram mudando ao longo do tempo, né? As vestimentas, os alimentos, as condições até de fabricar os alimentos, de fazer os alimentos foram mudando com o passar do tempo. Sempre houve uma transformação histórica. Destacando também o papel da comida desde a pré-história, o papel fundamental que a mulher teve também na produção dos alimentos e que tem até hoje, né, nos dias atuais. Podemos ver também a nova alimentação atual, né, que é a era dos fast foods, é da comida fora de casa, procurando trazer qual a preferência dos jovens e trabalhadores, além de uma grande desassociação da preparação dos alimentos, né, porque hoje em dia a maioria do público, das pessoas, querem tudo pronto, né, lanches prontos, né, não tem muito costume de fazer comida em casa, né? Pode-se trabalhar isso também com os alunos. E a alimentação no Rio Grande do Sul durante a primeira metade do século XIX. Também pode-se trabalhar muita coisa com os alunos. Produção de maquetes também, uma outra sugestão. Porque ao passar o dedo, ao passar a mão na maquete, o aluno percebe algo diferente, né? Que ele desperta nele uma curiosidade, porque ele pode tocar, porque ele pode sentir, né? Não é uma coisa abstrata que só é falada. Então é uma coisa que pode ensinar bastante os alunos. Usar uma metodologia para confeccionar maquetes. Vejamos mais uma. Bom, pessoal, nessa aula fica
esses temas, essas sugestões, né? Recapitulando, né? Porque a gente pode então trabalhar com os alunos, né? Não só o livro didático, mas outros recursos, né? Cultura distópica, recapitulando a cultura distópica na ficção e no presente, usando temas que são da ficção para explicar os temas atuais, né? Que são grandes problemas hoje da sociedade, né? Como eu já falei, a censura, a violência, o uso de drogas, a religião, sexualidade. Usar então um mundo ficcional para explicar o mundo que a gente vive hoje em dia. Outro tópico que eu falei que eu achei muito interessante sobre o Fordismo, que fala sobre a era do governo Tarso Genro, que deu-se uma união no currículo, né, de ciências humanas e exatas, que então criou-se o seminário integrado, que eu acho muito interessante para se trabalhar em sala de aula, como eu já havia dito, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, e até na faculdade também. É digamos assim, uma boa investidura, né? Que é uma coisa que dá certo e que leva às vezes várias aulas para ser concluído, dando um bom rendimento. E a história da alimentação também, que é muito importante, que a gente pode trabalhar, é uma coisa importante que todo mundo sabe, né? Que também os alimentos foram se transformando ao longo do tempo, né? Como eles chegavam, como eles eram produzidos só no campo, cada um produzia o seu, foram chegando às lavouras, aliás, foram saindo das lavouras e chegando na mesa das pessoas, né? Hoje em dia, mais facilidade de comprar, mas mesmo assim eles têm que serem produzidos, né? Tudo isso pode ser trabalhado em sala de aula. E também o recurso das maquetes, né, que é muito interessante porque é uma coisa que não é abstrata, que pode ser tocada, pode ser agarrada pelo aluno, pode ser como ele fez, como foi produzido, ele mesmo produzir, né, ou se já está produzida e ele pode ter um bom desempenho em ver uma coisa que não é abstrata, que sempre essa metodologia sempre funciona também. Bom, nessa aula é isso por hoje. Nesse vídeo eu queria agradecer a participação de todos. Muito obrigado.